Boa tarde. Mutirões de emprego levam milhares de pessoas para filas no Rio e em São Bernardo do Campo. Em Niterói, uma oferta de trabalho se espalha por aplicativos de mensagens e leva uma multidão para a rua. Mas a mensagem era falsa. Uma pesquisa mostra que a desigualdade no Brasil é a maior desde 1989. E o país vive o período mais longo de aumento contínuo da desigualdade. O presidente Bolsonaro confirma a troca no comando da Polícia Federal no Rio. E ainda, mais um instituto alerta para o avanço do desmatamento na Amazônia. 2 filhos da deputada federal Flor de Lis são denunciados pelo assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Um laudo preliminar afirma que o índio Emirá Wayampi morreu por afogamento. E Israel recua e permite que uma deputada americana de origem muçulmana visite o país. O Jornal Hoje está começando. A gente começa esta edição do Jornal Hoje mostrando brasileiros que passaram a manhã desta sexta-feira em 2 filas gigantescas no Rio de Janeiro e em São Paulo. São pessoas em busca de emprego. O Brasil tem hoje 12.800.000 desempregados. Uma fila que dava a volta no quarteirão. E depois mais outra. Era tanta gente que a polícia teve que fechar algumas ruas. Tu sabe me dizer se aqui é o começo ou é o final da fila? Rapaz, praticamente o final, que lá para frente tem muito mais. E fora que ainda estão vindo ainda, uma oportunidade dessa não pode perder, né? Acima dos 40 anos. Quem tiver mais de 40 anos, estejam com os currículos atualizados, tá bom? E são os trabalhadores com mais de 40 anos o foco desse feirão de emprego. Isso porque, segundo a prefeitura aqui de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, eles são os que mais sofrem com a falta de oportunidades na região. Cerca de 3.000 pessoas vieram tentar uma das 300 vagas. Esperaram aí cerca de 2 horas e meia. A gente fez um trabalho muito grande com as empresas sobre a conscientização dessa mão de obra. Temos hoje 18 empresas, parceiras, que estão disponibilizando várias vagas em diversas áreas. O estado de São Paulo tem mais de 3.300.000 desempregados. O Valdemar, de 51 anos, está sem emprego há 2 anos. Ele disse que a idade sempre pesa na hora de procurar emprego. Ele escolhe o mais novo, né? Esse que é o problema. Agora, se depender da animação da Sueli, a idade é só um detalhe. Eu sou muito mais com 58 anos. Eu trabalho mesmo. E eu trabalho e garanto o meu trabalho. E independente da idade? Independente da idade, não tem idade. Quem quer trabalhar não tem idade. No Rio de Janeiro, uma fila enorme também se formou ainda de madrugada, no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte da cidade. A Cláudia, que é operadora de caixa, estava atrás de uma das 741 vagas de emprego oferecidas num feirão. A idade, que estão exigindo muito, Eles estão botando mais pessoas mais jovens. E o local onde você mora. Tipo, quem mora na Baixada tem mais dificuldade. Eu já estive aqui, é a segunda vez que eu venho aqui. É a segunda vez. Da outra vez eu não consegui. Estou tentando hoje de novo. Em todo o estado do Rio, mais de 1.300.000 pessoas estão desempregadas. Quase metade está procurando emprego há mais de 2 anos. Há quanto tempo procurando por uma vaga? Há 4 anos. A gente manda pelo e-mail, por site, e não tem retorno de nada. Aí tá difícil. A única solução que tem é você vir para uma fila e esperar a madrugada toda para ver se consegue uma oportunidade de emprego, né? Com toda essa urgência de encontrar um emprego, centenas de pessoas foram para uma fila atraídas por um áudio compartilhado em redes sociais que prometia muito empregos, assim mesmo, na região metropolitana do Rio. Só que a mensagem era falsa. Essa fila em Niterói escancara a angústia de muitos brasileiros. Centenas de pessoas madrugaram em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O que esses candidatos não sabiam é que o posto que oferecer as vagas não existia. Chegar na hora, tudo caô, tudo mentira. O boato se espalhou por um aplicativo de troca de mensagens no celular. Um áudio falso.
Falou que tinha várias vagas para chamar a família, amigo, todo mundo, que tinha diversos cargos, que a pessoa poderia ver que tinha vaga para todo mundo. E 5 horas da manhã levantei para chegar aqui e fazer essa falso emprego. Quem tiver desempregado na sua família, manda para o Cine Niterói. Manda a galera para cá, porque tem muito emprego, muito emprego. Sexta-feira, dia 16 de agosto, levar todos os documentos. O governo do Rio informou que existe um projeto para criar um posto do Cine, Sistema Nacional de Emprego, em Niterói, mas não há previsão para a inauguração. Ontem à noite, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Emprego chegou a pôr um alerta na página oficial. O que a gente está fazendo agora a gente está denunciando para a Delegacia de Crimes de Informática e eu suplico e peço que todos façam o mesmo. Brasileiros estão cada vez mais conectados e ativos nas redes sociais. As plataformas são acessíveis a milhares de pessoas. Encontrar uma forma de impedir uma corrente de mentiras continua sendo um desafio no mundo todo, mas há mecanismos para se proteger. Primeiro é desconfiar de tudo. Tudo que você recebe pode ser uma notícia falsa. O segundo é validar a fonte daquela notícia. Ir em sites oficiais, sites do governo, ir à grande mídia e ver se aquela notícia está por ali também. E o terceiro é ver se aquela notícia está em mais de uma fonte, em mais de um lugar. Minha mãe passou para mim, eu passei para minhas primas e assim foi. Fiquei frustrada, né? Porque eu peguei dinheiro emprestado para poder vir aqui, me endividando mais e chegar aqui, acontecer isso. É inacreditável, né, que alguém divulgue um áudio desses num momento como esse de tanta gente precisando de emprego. Olha, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a desigualdade no Brasil é a pior nos últimos 30 anos. O desemprego é a principal causa. A metade mais pobre da população está ganhando 17% a menos. Do outro lado, a parte mais rica, apenas 1% da população, teve aumento de 10% na renda. A renda despencou principalmente entre os mais jovens, de 20 a 24 anos, com queda de 17%. Em seguida, os analfabetos, com diminuição de 15%. As pessoas que moram na região norte tiveram, em média, queda de 13% e as que moram na região nordeste, 7,5%. Hoje são mais de 23 milhões de pessoas em situação de pobreza, quase 12% da população brasileira. De acordo com o estudo, 6 milhões de brasileiros não têm rendimento nenhum. O Brasil acumula 17 trimestres seguidos de aumento da desigualdade, ou 4 anos e 3 meses. Esse é o período mais longo de aumento contínuo de concentração de renda já registrado no país. A Polícia Federal divulgou o laudo da perícia sobre a morte do índio Emirá Wayampi. A conclusão é que o líder indígena morreu afogado. A gente vai até Macapá para saber com Arilson Freires os detalhes dessa investigação. Arilson, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. O exame foi feito por 2 peritos da polícia do Amapá. Segundo o laudo, não havia hemorragia na cabeça ou traumatismo craniano, apenas lesões superficiais compatíveis com o impacto provocado por queda. Também não havia sinal de enforcamento nem de ferimentos nos olhos. O exame não identificou nenhum sinal de perfuração. O chefe indígena Emirá Wayampi foi morto no dia 22 de julho e o corpo foi encontrado em um rio. Logo depois, os indígenas relataram à FUNAI a presença de um grupo de garimpeiros armados na região e que a morte foi causada por esses invasores. O Ministério Público Federal investiga o caso. Policiais estiveram no local, mas disseram que não encontraram sinais de pessoas estranhas. Hoje, membros da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal estão na terra Wayampi. A investigação tenta esclarecer as circunstâncias do afogamento. Em 30 dias, um laudo toxicológico deve ser divulgado. Mas, segundo a polícia, esse exame não vai modificar a causa da morte apontada pelos peritos, que foi por afogamento. Sandra? Arilson Freires, muito obrigada pelas suas informações.
Mais um instituto divulgou dados sobre o aumento do desmatamento na Amazônia. Os números de hoje são do Amazon e mostram que a derrubada de florestas avançou 15% nos últimos 12 meses. A pior situação é a do estado do Pará. A floresta amazônica perdeu uma área verde do tamanho de 500 mil campos de futebol. Foram 5 mil quilômetros quadrados de desmatamento em um ano, segundo o Instituto Amazon, uma organização não governamental que monitora a região. A devastação aumentou principalmente no mês passado, quando foram desmatados quase 1.300 quilômetros quadrados. Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia foram os estados mais atingidos. Os pesquisadores também alertaram para o avanço das derrubadas no Acre, que foi 3 vezes maior. Segundo o Amazon, mais da metade do desmatamento ocorreu em áreas privadas. Mas não é só. Também atinge unidades de conservação e assentamentos de reforma agrária. Os números do Amazon também mostram que o desmatamento total na Amazônia nos últimos 12 meses foi 15% maior que no período anterior. Os pesquisadores dizem que a política ambiental do governo federal e propostas de mudanças na legislação que estão sendo discutidas no Congresso estariam trazendo uma sensação de impunidade aos desmatadores. Temos menos campanhas de fiscalização de controle de desmatamento no campo, sinais de que vai haver flexibilização de licenciamento e também esse descolamento de uma agenda de desenvolvimento sem essa base de sustentação ambiental. Aponta uma forte sinalização que vamos desenvolver a região puxando essa fronteira do desmatamento, avançando, e o controle ambiental não vai segurar esse desenvolvimento. O Amazon utiliza uma metodologia diferente em relação ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas os dois vêm apontando a mesma tendência de avanço do desmatamento este ano. O Ministério do Meio Ambiente pretende mudar o sistema de monitoramento da Amazônia, alegando que existem imprecisões nos alertas de desmatamento do INPE. Outra medida do governo é alterar as regras do Fundo Amazônia, que financia ações de prevenção e combate ao desmatamento e também apoia projetos de uso sustentável da floresta. Todos os recursos vêm de doações que chegam a mais de 3 bilhões de reais. A Noruega, que é a principal doadora, anunciou corte de 133 milhões de reais nos repasses. Em nota divulgada hoje, o governo norueguês explica que a decisão foi por causa das mudanças em 2 comitês do Fundo Amazônia, o que não traria sustentação legal e nem técnica para manter a contribuição este ano. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a decisão da Noruega já era esperada. O Fundo da Amazônia está em discussão, as regras do Fundo da Amazônia. Portanto, é natural que qualquer repasse aguarde o desfecho acerca de quais as regras aplicáveis. E essa é a realidade. A Alemanha, que também contribui para o Fundo Amazônia, já havia suspendido na semana passada 155 milhões de reais em financiamentos para a preservação da floresta. No caso do Pará, o governo do estado informou esta manhã que reforçou as ações de fiscalização e que vai criar 5 polos regionais de monitoramento com recursos de um banco alemão. Nós ainda não recebemos resposta do Ministério do Meio Ambiente sobre esses dados divulgados hoje. Nós falamos da previsão do tempo agora. A tarde promete ser bem seca mais uma vez em quase todo o Brasil. Tiago Scheuer já está aqui com a gente. Oi, Tiago, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde para você em casa também. Bom, isso deixa várias regiões em alerta, né, para o risco de queimada. A gente vem falando disso. Vem falando até porque, infelizmente, Sandra, isso é muito comum nessa época, né? O inverno é muito seco no meio do Brasil. Você vê o nosso mapa em vermelhão, principalmente centro-oeste, interior do nordeste e pontos do norte com esse risco. Aí, como o tempo está muito seco, o que acontece? Alguns fatores contribuem, né? Vegetação da região pode pegar mais fogo do que outras, temperatura muito alta, atividade humana também e o vento é combustível. No Acre, várias cidades estão encobertas pela fumaça das queimadas. Por isso, o governo do estado resolveu decretar hoje situação de alerta ambiental por lá. Fica muito seco assim por causa, né, da massa de ar seco que está instalada no meio do Brasil, gigante assim mesmo e comum no inverno também. E tem cidades onde essa massa está morando que não registram chuva há meses. Em Brasília e Cuiabá,
por exemplo, não cai uma gota do céu desde maio. E Teresina também está na secura. A última vez que choveu foi no dia 18 de julho e foi de forma isolada. Hoje o sol continua bombando. Aliás, é aniversário da cidade, 167 anos. Parabéns, Teresina. E o calor continua então no aniversário, chega aos 35 graus por lá, Rio Branco com 33, Brasília um pouco menos 25, São Paulo 24, BH com 24, todas aí com umidade bem baixa. Já no Rio, o sol vai aparecer entre nuvens, não deve chover também, temperaturas ainda amenas com essa imagem linda, máxima de 26 no Rio. Em todo o Espírito Santo, o tempo também vai ficar firme, você vê em amarelo aqui, assim como no sul do Brasil. Aliás, o amarelo está dominando o nosso mapa, Sandra. Dá para ver aí no mapa, né? Norte e Nordeste com chuva. Onde a chuva aperta mais? Nessas duas regiões vai apertar, viu? Entre o noroeste do Amazonas e Roraima, tem temporais mais uma vez, você vê em azul lá, e também aqui, ó, entre o Recife e o litoral da Bahia. Atenção, inclusive está chovendo muito desde ontem em várias cidades do leste baiano, acumulados acima de 50 milímetros. Em Itacaré, por exemplo, foram 110 em apenas 24 horas. E continua a chuva forte no Recôncavo, Salvador também com 50 milímetros, Maceió um pouquinho menos e Boa Vista 40 milímetros. No fim de semana? No fim de semana, vamos falar aqui, ó, dessa chuva, né? Ela continua, inclusive, né? Vai continuar bem parecido com grandes acumulados no leste e no nordeste. E também amanhã vai ser um dia praticamente igual a hoje em todo o Brasil. Quero que você olhe aqui, ó, no domingo. Aí sim tem virada em todas essas cidades, principalmente no sul, Porto Alegre, Floripa, Chapecó e Foz do Iguaçu. Chuva vai chegar no domingo. E em Curitiba, essa chuva um pouquinho menos, porque ela só chega à noite. Estejamos preparados. Ok, muito obrigada. Valeu, Sandra. Até semana. O governo italiano está impedindo o desembarque de imigrantes resgatados por uma ONG espanhola. Nós vamos então agora a Londres falar com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que tem outras informações. Rodrigo, boa tarde. Oi, Sandra. Boa tarde para você, para todo mundo. 134 imigrantes estão proibidos de descer na Itália por ordem do ministro do Interior, Matteo Salvini. Essa situação está gerando uma crise interna. O primeiro-ministro Giuseppe Conte falou que Salvini é desleal e obcecado por manter imigrantes longe da Itália. Conte anunciou que 6 países estão prontos para receber o grupo: Alemanha, França, Espanha, Luxemburgo, Romênia e Portugal. A porta-voz da Comissão Europeia agradeceu a ajuda desses países, mas disse que a responsabilidade deveria ser de toda a Europa. Até agora só pôde descer do navio quem precisou de atendimento médico urgente ou, em alguns casos, de ajuda psicológica. A ONG espanhola quer a liberação imediata de todos os imigrantes, diz que é uma situação de emergência humanitária. Giuseppe Conte pediu que Salvini aceitasse receber pelo menos os 32 imigrantes menores de 18 anos. Há crianças no grupo. Mas o ministro do Interior não parece disposto a ceder. Vale lembrar que há 10 dias, Salvini aumentou a multa para barcos que atraquem na Itália sem autorização de 50 mil, Sandra, para 1 milhão de euros, o equivalente a 4 milhões e meio de reais. É muito dinheiro. Ok, Rodrigo, muito obrigada. Sob intensa pressão do presidente Donald Trump, Israel proibiu ontem a entrada no país de 2 congressistas americanas da oposição. Hoje, o governo israelense voltou atrás e permitiu que uma delas viajasse para visitar a família numa vila palestina, na Cisjordânia. Nós vamos a Nova York falar sobre esse assunto com o Ismar Madeira, que está acompanhando tudo. Ismar, boa tarde para você. Como foi resolvida essa polêmica, hein? Boa tarde, Sandra, para você e para todos. Agora de manhã, a deputada americana Rashida Tlaib postou em uma rede social que decidiu não ir mais a Israel. É uma queda de braço que leva a uma disputa política aqui dos Estados Unidos para um cenário internacional. Inicialmente, o governo israelense tinha autorizado a visita de Tlaib e de outra deputada americana, Ilhan Omar, mas proibiu depois de uma objeção de Donald Trump. As duas são do Partido Democrata, de oposição ao presidente e à sua política de imigração. Críticos afirmam que Trump cruzou uma linha que nenhum presidente americano tinha cruzado, ao influenciar um outro país a agir contra 2 cidadãs americanas. Tlaib disse que visitaria a família, e especialmente a avó de 90 anos numa vila palestina a oeste de Ramallah. O governo israelense acabou voltando atrás desde que ela se comprometesse por escrito
em não promover boicotes a Israel durante a viagem. Tlaib acabou desistindo. Alegou que não quer fazer a visita em condições que chamou de opressivas a tudo que ela acredita na luta contra o racismo, a opressão e a injustiça. Sandra. Ok, Ismar, a gente volta a conversar já sobre outro assunto. Até já. Policiais entraram em confronto com manifestantes em um protesto contra o governo no Zimbábue. A polícia do Zimbábue disparou gás lacrimogênio contra partidários da oposição. Autoridades proibiram o protesto contra o governo. Mesmo assim, muita gente foi para a rua. A oposição alegou que a Constituição garante o direito à manifestação. O presidente Emmerson Mnangagwa assumiu o poder depois que as Forças Armadas derrubaram o presidente Robert Mugabe em 2017. Ele ficou 37 anos no poder. O Ministério Público do Rio denunciou 2 filhos da deputada federal Flor de Lis pelo assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo de Souza. Nós vamos então ao Rio para falar com Raquel Honorato, que tem essas informações. Raquel, boa tarde. Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O Ministério Público do Rio pediu que Lucas de Souza e o outro filho do casal, Flávio Rodrigues, respondam pelo crime de homicídio qualificado, com pena prevista de 12 a 30 anos de prisão. E que Flávio responda ainda pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a denúncia, foi Flávio quem atirou no pastor Anderson do Carmo. Os investigadores dizem ainda que Lucas agiu como cúmplice do irmão, ajudando Flávio a comprar a arma do crime. Hoje, o jornal Globo publicou que Lucas de Souza contou em depoimento que 3 meses antes do crime recebeu uma mensagem do celular da mãe pedindo para que ele matasse o pastor. Ele disse à polícia que chegou a ligar de volta para o número, mas outra pessoa atendeu e disse que Flor de Lis não estava em casa e que quando finalmente ele mostrou a mensagem para a mãe, ela ficou nervosa. Lucas também contou à polícia que era comum diferentes pessoas da casa da deputada usarem o telefone de Flor de Lis e que uma das irmãs adotivas dele, a Marzi Teixeira da Silva, o procurou oferecendo R$5 mil para que ele matasse o pastor. Lucas disse à polícia que não aceitou a proposta e que já estava com medo que o pastor fosse morto. Sandra. Raquel Honorato, muito obrigada. A defesa de Flávio Rodrigues disse que, com a perícia preliminar feita na delegacia, não é possível afirmar que essa arma foi usada no dia do crime. Nós não conseguimos contato com a defesa da deputada Flor de Lis, do PSD. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não concorda com a punição do policial que algemar preso que não oferecer resistência. A proibição faz parte do projeto sobre abuso de autoridade que acaba de ser aprovado pela Câmara. Técnicos do Ministério da Justiça apresentaram argumentos contrários à aprovação do projeto em uma nota técnica levada a parlamentares no dia da votação. O documento cita 11 artigos do projeto considerados negativos, dispensáveis. Nele, a assessoria técnica diz que é possível identificar vários elementos que podem, mesmo sem intenção, inviabilizar tanto a atividade jurisdicional do MP e da polícia, quanto as investigações que lhe precedem. Entre eles, o artigo 13, que diz que é abuso de autoridade constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Os técnicos do Ministério da Justiça dizem que esse trecho tem forte carga subjetiva e que, levado ao extremo, este dispositivo pode afastar a obrigação legal de o preso fornecer impressões digitais. Sobre o uso de algemas em suspeitos que não ofereceriam resistência, o documento diz que o uso de algemas depende da avaliação policial e o artigo deve ser suprimido. Sobre o artigo 30, que puniria o início da persecução penal sem justa causa fundamentada, os técnicos afirmaram que o uso de conceitos abertos, como sem justa causa fundamentada, pode dar margem a interpretações equivocadas de quem se sensibiliza com uma das partes. Por fim, a assessoria técnica pedia para retirar o artigo 43,
que no projeto transforma em crime violar direito ou prerrogativa de advogados. Este artigo deve ser excluído, porque gerará um fortalecimento extremo do Ministério Público e um enfraquecimento do juiz, que perderá sua imparcialidade. Com efeito, a cada representação feita contra o juiz, este verá sua conduta submetida à avaliação do Ministério Público. O relator da proposta, deputado Ricardo Barros, do PP, confirmou que esses argumentos foram apresentados por técnicos do Ministério da Justiça em uma reunião na liderança do governo da Câmara e que esse encontro ocorreu entre a aprovação da urgência e a aprovação do projeto de lei e que dele participaram, além dos técnicos, deputados do PSL, do Novo e do Cidadania, que eram contrários à aprovação da proposta, pediam mais debate e ajustes no texto. O relator informou que foi nomeado para esse cargo de relator com a missão de aprovar o texto do Senado para ir à sanção presidencial, sem mudanças, e que essa era a vontade da maioria dos líderes. Ricardo Barros confirmou que esse acerto para aprovar o texto sem mudanças foi costurado desde junho. Hoje, o presidente da Câmara enviou a proposta aprovada para a sanção presidencial. Cabe ao presidente Jair Bolsonaro decidir se vai fazer vetos ou não. Hoje, ele disse que ainda não decidiu o que vai fazer, mas criticou a prisão de autoridades por algemarem suspeitos que não oferecerem resistência, uma das punições previstas na proposta. Eu não quero, no primeiro momento, um policial militar. Se é que isso está lá, eu não sei se isso está lá. Tá? Caso vier algemar alguém de forma irregular, tem uma cadeia para isso. Não pode existir. No resto a gente vai ver, vai analisar, vetando ou sancionando, ou vetando parcialmente. Eu vou levar pancada, não tem como, vou apanhar de qualquer maneira. Deputados do PSL, ligados ao setor de segurança, vão pedir o veto de artigos como o que limita o uso de algemas. O relator diz que já existe acordo para manter um eventual veto de Bolsonaro sobre o artigo das algemas. Vetos presidenciais são sempre analisados pelo Congresso. Representantes de juízes, do Ministério Público e da Polícia Federal manifestaram preocupação com o projeto, aprovado pelo Congresso, e que define condutas de servidores como crimes de abuso de autoridade. Em nota, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público diz que o projeto tem falhas e impropriedades que inibem a atuação do Ministério Público, do Judiciário e das forças de segurança, prejudicando o desenvolvimento de investigações e processos em todo o país e contribuindo para o avanço da impunidade. A Associação dos Delegados da Polícia Federal diz que algumas medidas podem coagir o trabalho dos policiais. Ao colocar critérios bastante abertos, critérios subjetivos, ela faz com que haja esse receio, né, nas medidas que vão ser adotadas dentro do trabalho de investigação. E isso é um perigo para o Estado Democrático de Direito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a lei de abuso de autoridade que está em vigor é de 1965 e que a ideia do projeto aprovado pelo Congresso ajusta-se ao equilíbrio das funções do Estado de Direito. Quem exerce poder tem dever a acusar e é para isso que precisa haver um remédio desse tipo. A reclamação normalmente é geral, por quê? Porque inexistia nos últimos tempos qualquer freio, né? Agora, de novo, é aquela discussão que a gente sempre trava sobre o Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele que ninguém é soberano. A Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná divulgou nota afirmando que o projeto põe em risco quem prende, quem deixa de soltar, quem acusa e quem bloqueia bens, especialmente quando o caso envolve interesses poderosos. Os procuradores afirmam que o texto intimida a atuação combativa dos agentes públicos, ao permitir que investigados e réus os acusem por crimes indefinidos. Ainda hoje, o presidente Donald Trump cogita comprar a Groenlândia da Dinamarca. E a seguir, o presidente Bolsonaro confirma a troca no comando da Polícia Federal no Rio. A gente volta já. O presidente Jair Bolsonaro criticou a indicação de Carlos Henrique Oliveira Souza para o cargo de superintendente regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em substituição a Ricardo Saad.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou a saída do superintendente da Polícia Federal no Rio, Ricardo Saad, ontem, e disse que a troca seria por problemas com produtividade. Todos os ministérios são passíveis de mudança. Vou mudar, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O motivo é questão de produtividade. A declaração do presidente pegou o comando da Polícia Federal de surpresa. Ninguém esperava que Bolsonaro fizesse o anúncio público da troca, que ainda estava sendo articulada. Em nota ontem, depois da declaração do presidente, a PF disse que a troca da autoridade máxima do órgão no estado já estava sendo planejada há alguns meses. E o motivo da providência é o desejo manifestado pelo próprio policial de vir trabalhar em Brasília, não guardando qualquer relação com o desempenho. E que a substituição de superintendentes regionais é normal em um cenário de novo governo. De janeiro para cá, a PF já promoveu a troca de 11 superintendentes. Disse ainda que o nome do substituto escolhido pela Direção-Geral da Polícia Federal é a do delegado de Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira Souza, atual superintendente regional em Pernambuco. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada, disse que quem manda é ele e que o escolhido para chefiar a PF no Rio não é Carlos Henrique Oliveira Souza, e sim o atual superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva. O chefe da PF do Rio será o delegado Carlos Henrique Souza, como está na nota da PF? Eu não sei, eu não acho. Eles já anunciaram o substituto? Carlos Henrique Souza, não. Pelo que eu sei, é um que está em Manaus. Eu fiquei sabendo um que está em Manaus. Ser superintendente de Manaus, para lá. A nota da PF é o superintendente de Pernambuco, que seria deslocado para o Rio. O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu. Deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Pelo que está pré-acertado, seria o Laude de Manaus. Mas partiu do senhor isso? Olha, pergunta pro Moro. Já estava há 3, 4 meses para sair o cara de lá. Mas partiu da PF ou do senhor? Tá 3, 4 meses. O que acontece? Quando vão nomear alguém, falam comigo. Ué, eu tenho poder de veto ou você é um presidente banana agora? Cada um faz o que bem entende, tudo bem. Não, querem me dispor com a PF? Não vai me dispor com a PF. Não vai me dispor. Menos de 4 horas depois, após uma cerimônia pelo Dia Internacional da Juventude, no Palácio do Planalto, o presidente voltou a falar no assunto e mudou o tom. Está 3 meses programado, assim que vem de Pernambuco não tem problema não. Tá? Há 3 meses programado, eu acho que ele vai... Acho que vai para o exterior que estava lá, tá certo? Mas é o de Manaus ou de Pernambuco? Tanto faz para mim. Eu sugeri o de Manaus e o de Pernambuco não tem problema não. As declarações de Bolsonaro preocuparam delegados e agentes da Polícia Federal. O temor é que a PF seja alvo de ingerência política. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ainda não se manifestou sobre a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio. Moro já defendeu a adoção de mandatos para o cargo de diretor-geral da PF, como forma de diminuir interferências externas e garantir a independência das investigações. O ministro disse que a ideia deve ser discutida pelo Congresso. Agora, falando da equipe econômica do governo federal, além das mudanças no COAF, a equipe econômica prepara um projeto para reestruturar os órgãos que regulam o setor de seguros e previdência. Assunto para a Andréa Sadi, que está aqui com a gente hoje. Oi, Andréa. Fala para a gente sobre esse projeto. Vou explicar qual é o foco da equipe econômica agora. Passada a Previdência na Câmara dos Deputados, o grande foco, o objetivo da equipe do ministro Paulo Guedes é fazer uma revisão na estrutura dos órgãos de regulação, para avançar no monitoramento e garantir uma espécie de blindagem institucional. Dentro dessa ideia, dessa proposta, tem essa da transferência do COAF para o Banco Central, lembrando que o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, hoje ele está sob o Ministério da Economia. Isso deve ser feito por meio de uma medida provisória. Mas tem um outro projeto em discussão no governo pela equipe econômica, que é a seguinte: é fundir, é unir em um mesmo órgão a regulação e a fiscalização de setores de seguro e de planos de previdência. Isso deve ser feito por meio de um projeto de lei, isso já está em discussão com a cúpula do Congresso. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já conversou a respeito disso com assessores do ministro Paulo Guedes e a expectativa, Sandra, é que isso aconteça nas próximas semanas. Ok, Andréa, muito obrigada. Bom fim de semana para você.
Amanhã o Como Será está com 2 novidades. Tem a estreia da série Engajados. A gente vai mostrar jovens que lutam pelo que querem com coragem e determinação. No primeiro episódio, nós vamos conhecer o Matheus, que criou um negócio social que faz reformas a preço popular na periferia de São Paulo. E tem mais estreia. Na nossa nova série da BBC, Terra Vista do Espaço, você vai saber como satélites ajudam cientistas a monitorar os estragos da civilização no nosso planeta. Te espero amanhã no Como Será. E a seguir aqui no Jornal Hoje, a imprensa americana afirma que o presidente Donald Trump cogita comprar a Groenlândia da Dinamarca. A gente fala disso já. A imprensa americana revelou que o presidente Donald Trump estaria cogitando comprar a Groenlândia, um território autônomo que pertence à Dinamarca. Então a gente volta a Nova York para falar de novo com Ismar Madeira sobre esse assunto agora. Ismar, explica pra gente como é que essa ideia foi recebida. Sandra, a ministra de Relações Exteriores da Groenlândia, Anne Lundberger, deixou claro que a ilha está aberta a negócios, mas não está à venda. A Groenlândia é uma ilha autônoma dinamarquesa. Trump tem uma visita prevista para a Dinamarca no mês que vem e deve ir à ilha, que fica no Ártico, perto do Polo Norte. Segundo uma reportagem do Wall Street Journal, o presidente americano consultou seus assessores sobre a possibilidade de os Estados Unidos comprarem a ilha dinamarquesa. Os motivos seriam a importância geopolítica e a abundância de recursos. O ex-primeiro-ministro dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, disse que deve ser uma brincadeira totalmente fora de hora. O porta-voz do Partido do Povo dinamarquês, Sorin Spearsen, declarou que se Trump realmente está contemplando isso, é a prova de que ele enlouqueceu. E que a ideia de a Dinamarca vender 50 mil cidadãos aos Estados Unidos é ridícula. A Casa Branca não se pronunciou, Sandra. Ok, Ismar, 50 milhões de cidadãos, hein? Que coisa. 50 mil, perdão, está corrigido aqui. Muito obrigada, Ismar. Boa tarde para você. Trocar o carro por bicicleta vale a pena? A resposta você vai encontrar no Globo Repórter desta noite. Polícia, bombeiros, aqui tudo depende de um pedal. Na cidade das bicicletas, carros e motos não entram. O Bike Boy roda 100 km por dia fazendo entregas em São Paulo. O carioca que trocou o carro pela bicicleta. Menos peso, mais disposição e tempo para brincar com a filha. E a saúde? Colesterol, triglicerídeos, as quedas positivas na vida de um ciclista. 64 anos e um desafio: aprender o segredo do equilíbrio. Será que ela vai conseguir? Hoje, no Globo Repórter. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana e segunda-feira a gente se vê.